8h41 da manhã, nós vamos conversar agora aqui na Rádio Bandeirantes com o ex-presidente dos Correios, Guilherme Campos, que foi presidente dos Correios na gestão do presidente Michel Temer. Estamos nos socorrendo aqui a especialistas, quem tem experiência para explicar a situação complicada que vive hoje a empresa. O jornalista Guilherme Macalossi, direto de Porto Alegre, participa conosco aqui do Jornal Gente, vai fazer a primeira pergunta. Macalossi, é com você. Bom dia. Minha primeira pergunta objetiva é: tem jeito? Porque nós estamos falando de um valor altíssimo aí. Mais de 20 bilhões de reais. O consórcio de bancos que vai emprestar dinheiro para os Correios vai aportar 12. Obviamente não serão eles que serão os que terão prejuízo caso os Correios caloteiem o financiamento, como pode acontecer, dada a situação difícil. Será necessariamente o Tesouro que bancará a conta, caso isso ocorra, porque é fiador, e ainda será necessário um aporte adicional. Portanto, a minha pergunta é essa: tem jeito? Então, bom dia primeiro a todos que nos assistem pela Bandeirante, Band News, ao Pedro, a Sônia, o Adriano e ao meu xará Guilherme. O ano de 2026 já inicia quente com o assunto dos Correios. E os Correios são uma grande empresa. E eu acredito que tem jeito sim. É muito mais difícil do que foi na nossa época, que foi de junho de 2015 até abril de 2018, quando o presidente Michel Temer e o ministro Roberto Kassab nos colocaram e nos deram a oportunidade de estar trabalhando dentro dos Correios, onde foram feitas profundas alterações e conseguimos reverter um cenário muito difícil daquela época, saindo de um prejuízo no ano de 2015 de 2,5 bilhões e na nossa saída deixando a empresa com um resultado de 667 milhões no positivo e com dinheiro em caixa. Nessa linha, presidente, bom dia. Eu queria saber o seguinte: por que quando a gente vê empresas de logísticas, por exemplo, que fazem entregas e até mesmo empresas vinculadas a sites, você vê que, além do trabalho de venda dessas empresas, a entrega ela é rápida e também ela é positiva na questão do quanto que se arrecada. Tem como os Correios, e o senhor teve essa experiência durante o governo de Michel Temer, de fazer com que essa gestão de entregas de mercadorias ela possa ser rentável? E isso é só gestão? O que precisa para fazer com que os Correios consigam funcionar bem, não só o seu trabalho, mas também que faça com que os Correios consigam ser sustentável, presidente? Já naquela época, os Correios passavam por uma profunda transformação, saindo de um mundo onde ele tinha e tem ainda o monopólio postal, uma atividade que está praticamente acabando, e entrando no mundo concorrencial das encomendas do e-commerce. Os Correios têm condições, sim, de estar lutando nesse mercado e dando e ofertando a todos os clientes um serviço de excelência, como tinha na nossa época. Na nossa época, os índices que mediam a eficiência da entrega desses objetos, da entrega dessas mercadorias, dessas compras, era próximo de 99%. Hoje, a qualidade do serviço está muito deteriorada, a moral dos trabalhadores dos Correios, a moral desse verdadeiro exército de pessoas que trabalham nos Correios está muito baixa. Precisa retomar a qualidade do serviço, levantar o moral da tropa e deixar os Correios em condições de estar concorrendo no mercado. Pelas informações que nós temos a respeito do que está sendo feito nos Correios hoje, nós só vemos informações de cortes, de diminuição de pessoal, de preocupações com os custos. Eu não vi nenhuma notícia de preocupação com faturamento, de preocupação em se firmar parcerias com diversas entidades que têm ações parecidas com os Correios e promovendo os Correios a estarem num novo mundo, no mundo das encomendas, um mundo concorrencial altamente competitivo. Presidente, eu tenho duas questões para o senhor. A primeira é a seguinte: lei das estatais. Hoje, faz falta
para a administração de uma empresa como o Correio? E a segunda é a seguinte, o passivo trabalhista. Como é que a empresa chega com 70% de colaboradores processando os Correios? Uma questão que fugiu absolutamente do controle da administração. É possível equacionar essa demanda? O que é preciso fazer numa hora como essa? Bom, a lei das estatais, basicamente, principalmente, proibiu, vetou que todos aqueles que têm atividade partidária, assim como eu, possam estar exercendo cargos de diretoria nas estatais brasileiras. Eu fui o último dirigente partidário que teve a oportunidade de estar à frente de uma estatal pela legislação antiga. E hoje não posso assumir nenhum cargo de estatal porque a atividade partidária foi colocada como atividade que é incompatível com a possibilidade de assumir cargos na gestão de empresas estatais brasileiras. E na questão... Mas ela foi enfraquecida, né, presidente? Ela foi enfraquecida no início do governo Lula. Não. Existia uma proposta de mudança que estava no parlamento, essa proposta não vingou, e houve lá um meio termo entre a justiça e aquilo que foi feito no início do governo, e quem pôde, que através de uma medida provisória, pôde estar assumindo cargos na administração federal, que lá se mantivesse, e dali para frente fosse vetado para qualquer outro que fosse indicado para esses cargos. A lei continua do mesmo jeito. E na questão específica das ações trabalhistas, é uma questão de gestão, não tem outra explicação para isso. É uma questão de gestão onde o conflito entre a direção da empresa e os trabalhadores promoveu e deixou nessa situação que é insustentável, uma situação que qualquer empresa, em qualquer lugar do mundo, ficaria muito abalada por uma avalanche de ações trabalhistas como essas. Sônia. Pois é, doutor Guilherme. É um grande prazer estar com o senhor aqui, um feliz ano novo. O que a gente gostaria de entender, porque se a gente comparar com outros países, o senhor conhece bem como funciona o sistema aqui na França dos Correios. Os Correios foram se modernizando, quer dizer, eles foram se adequando a 2026, que seria o caso. Onde é que foi, que lição de casa que deixou de ser feita no caso do Brasil para que a gente chegasse nessa situação? Em termos administrativos, qual seria a primeira providência a tomar, já que o senhor disse que tem solução? Então, bom dia, Sônia. Bom grande ano para você também. O La Poste francês é o correio francês que fez com vários outros correios pelo mundo a sua lição de casa e se adequou à nova realidade. O correio inglês da mesma forma, o correio do Japão da mesma forma, o correio italiano da mesma forma. E, para mim, o melhor modelo de adequação à nova realidade, saindo do mundo postal em declínio, entrando no mundo concorrencial cada vez mais pedindo eficiência e qualidade nos serviços, é do correio alemão, o Deutsche Post. O Deutsche Post, ele tomou diversas iniciativas de parcerias com a iniciativa privada. E o melhor exemplo disso é a DHL. A DHL é uma empresa de entrega de encomendas que pertence ao correio alemão. Nós, durante a nossa passagem pelos Correios, fizemos uma ampla e profunda reestruturação da empresa, deixando a empresa pronta para, a partir daquilo que foi definido e construído em conjunto com os trabalhadores dos Correios, com todos aqueles que vivem nos Correios, pudesse estar enfrentando essa nova realidade. Infelizmente, após a nossa saída, todas essas ações foram paradas ou descontinuadas e que deu uma sobrevida aos Correios durante a época da pandemia, onde todo o setor cresceu e cresceu vigorosamente, mas após a passagem da pandemia, entrou uma nova realidade onde a eficiência se mostrou cada vez mais um norteador daqueles que estarão vivos dentro do mercado, e os Correios passaram a sofrer por sua falta de eficiência e de qualidade nos serviços prestados.
Para finalizar, presidente, eu queria perguntar para o senhor o seguinte: a privatização dos Correios é um tema importante para ser discutido? O senhor é favorável à privatização dos Correios? Durante a nossa passagem, mais uma vez, lá pelo Michel Temer, com a indicação do ministro Gilberto Kassab, que era ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação, nós tínhamos ali uma missão, que era a recuperação da empresa, independentemente do que seria feito após essa recuperação. Se seria mantida como estatal, se seria privatizada, se iria partir para as parcerias privadas, dando aos Correios uma condição de estar concorrendo no mercado. Eu não tenho nenhum preconceito quanto à privatização, não tenho nenhum preconceito quanto à manutenção de estatal e também não tenho nenhum preconceito quanto à participação de empresas privadas. Tem que se procurar a solução mais adequada para o momento e mais adequada para a empresa. E na nossa visão, a parceria com empresas privadas, seguindo o modelo que foi feito nos Correios da Alemanha, seria a melhor solução. Se nós estivéssemos aplicado tudo aquilo que foi construído durante a nossa época, onde deixamos a empresa um faturamento perto de 20 bilhões de reais, nós estaríamos hoje em condições de estar faturando mais de 80 bilhões de reais, com resultado, gerando lucros e dividendos a serem distribuídos e que pudessem fazer frente a essa concorrência que é cada vez maior. Me dói muito, mas me dói muito quando eu vejo o amarelo dos Correios sendo substituído pelo amarelo de uma outra empresa do mercado privado. Os Correios são um patrimônio do Estado brasileiro. Eu, da minha passagem enquanto presidente, fui contaminado pelo vírus postal, adoro a empresa e vejo na empresa uma grande oportunidade de fornecer serviços de qualidade. Mas muita coisa tem que ser feita e o resultado para que isso apareça vai ser mais longo e vai ser mais difícil do que foi aquela época. A situação da empresa hoje é muito frágil. Esse aporte vindo a partir de bancos privados e do Estado, de 12 bilhões, é um número muito expressivo. Nós já vemos aí as notícias dadas pelo presidente, presidente atual dos Correios, da necessidade de mais um aporte de 8 bilhões, perfazendo aí um total de 20 bilhões de reais nesse curto espaço de tempo. E não vemos ações para que a empresa possa estar enfrentando e gerando faturamento. Os Correios são uma estatal independente, isto é, não depende de recursos da União, enquanto o independente tem uma gestão muito mais flexível e a partir do momento que se transformar em independente, ela ficará muito mais engessada. Com grande preocupação que eu vejo o quadro atual e torço do fundo do coração para que dê certo, porque muita gente na ativa e na sua aposentadoria depende dos Correios. Mais de 500 mil pessoas diretamente dependem da empresa. E é um quadro muito aflitivo e que causa uma preocupação muito grande a todos esses que trabalham e dependem da empresa. E para o brasileiro como um todo, que sempre teve nos Correios um padrão de eficiência, acho que todos veem com muita tristeza a situação que a empresa se encontra hoje. Quero agradecer ao Guilherme Campos, ex-presidente dos Correios, que conversou um pouquinho conosco aí sobre a experiência que tem nesse momento desafiador da empresa. Obrigado, viu, Guilherme? Até uma próxima. Eu que agradeço a oportunidade e, mais uma vez, um grande ano de 2026 para todos e que os Correios achem um caminho de recuperação junto a todo esse cenário que nós estamos percebendo.